Então tá, gente. Beijo pra todo mundo Tchau. aí. Tchau. Então, meus queridos, vamos lá. Tudo bem com vocês? O Marcos animado, como sempre. Laís, Isabela, Tainá, João, Bruna, Bárbara. Ah, Boa noite. uhum. Oi, tudo bom? Eu não sei quem foi. Foi a Bruna? Não, não, não. Foi a Larissa. A Larissa me pediu uma aula, eu não consegui colocar. Ah, valeu, Marcos. Eu não achei a aula para postar, mas vamos lá. Vamos falar de Zygmunt Bauman. Vocês já ouviram falar de Zygmunt Bauman? Alguém já ouviu? Não? Ah, Tainá, sim. Então, é um senhorzinho polonês que nasceu em 1925, morreu em 2017. Ele escreveu 50 livros, publicou no Brasil 35. Ele fala sobre a sociedade líquida, modernidade líquida, melhor dizendo. Agora, por que modernidade? Eu vou começar a explicar sobre a modernidade, falar o que é modernidade, entrar um pouquinho em história. Vou falar modernidade sólida, modernidade líquida, falar sobre o trabalho dele, para que vocês entendam, porque, assim, são autores dentro da sociologia que você pode esbarrar dentro do exame do Enem com esses caras aí. Então é bom a gente saber um pouquinho sobre ele. Eu ia colocar uma entrevista, mas uma entrevista dele, que ele morreu em 2017. Um senhorzinho. Eu peço licença aqui para apresentar. Ele só me disse se vocês estão vendo. Ele é polonês. Estão vendo? Só disse sim. Sim. Ah, valeu. Então, o Zygmunt Bauman é esse senhorzinho aí, ele veio várias vezes ao Brasil. Ele fala sobre a modernidade líquida. O que que é isso? Então, o que que é modernidade? Vamos lá. Modernidade, a gente sabe, no período histórico, é o que marca ali, depois da queda de Constantinopla, né? Em 1494, 1594? Não, 1494. a, a data me fugiu aqui. Quando cai, né, o Império Romano do Oriente, e você inicia o mundo moderno, que caracteriza pelas grandes navegações, pelo mundo globalizado, né? Nem usava essa expressão, mas é um mundo globalizado, é, de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, que começaram a fazer a circunavegação, então, descobrindo novas terras, buscando as especiarias. Então, a gente data esse período de Idade Moderna, né? E a Idade Contemporânea, aí vai lá, vai remontar a questão da Revolução Industrial, né? Aí a gente teve três grandes revoluções, né? 1750, 1850, e depois, mais tarde, as máquinas, né? A partir de 1904, Fordismo, mais, né? Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem o quê? A idade contemporânea. E ele vem dizendo, esse Zygmunt Bauman, né? Ele é polonês, nascido na Polônia, ele é judeu. Então ele em 39, quando a Alemanha invade a Polônia, ele tem que fugir para a Rússia, né? E mais tarde, quando cai o Hitler, e ele vivendo lá na Rússia, ele tinha os ideais socialistas, ele começa a ver algumas barbaridades também que era efetivada pelo Stalin, né?
a repressão, enfim, toda aquela mudança nesse período. Então, ele volta, depois ele me parece que ele vai para a Inglaterra, e depois, quando cai o regime nazista, ele volta para a Polônia. Então, ele começa a escrever, a se debruçar sobre isso. Então, ele fala nos livros dele, olha só quantos livros ele escreveu, né? Ele morreu com 92 anos, gente. É uma gracinha, na internet você tem algumas entrevistas dele, dá para você ver alguma coisinha, mas, basicamente, o que a gente vê de Zygmunt Bauman? Quando alguém fala de Zygmunt Bauman, Bourdieu, violência simbólica. Bauman, você tem modernidade líquida. Aí eu estou falando da modernidade sólida, eram as relações afetivas mais duradouras, eram os casamentos, mesmo arranjados ou não, eram casamentos mais duradouros do século XIX, né? Vamos remontar aí, porque o período da Idade Moderna, né, vai até no século. A gente tem aí o século XIX, século XX, século XXI, que a gente está em outro patamar. Então, ele vem analisando essa questão. É muito engraçado que ele falou que ele, com 92 anos, ele não tem mais de 5 amigos, né? E por quê? Ele estava fazendo uma crítica às redes sociais, porque a gente tem não sei quantos seguidores, não sei quantos amigos na rede social. Então, será que são amigos mesmo? Então, essa relação ela é muito mais fluida, ela é muito mais efêmera, ela é muito mais volátil. Eu estou saindo de um emprego que eu estava, e, a gente percebe que quando você tem amizade com as pessoas, e sai para tomar um chopp, sai para conversar, e quando você sai da empresa, essas amizades também elas se dissolvem, né? Você mora num bairro, tem amizade, você sai desse bairro, essa amizade também se dissolve. E você termina um curso, essa amizade se dissolve. Então, ele faz essa crítica, lógico, à globalização também, né? Porque isso vem muito nesse período liberal, né? Na história. Porque a ideia do Estado mínimo. Então, se o Estado é mínimo, né, dá mais liberdade para as empresas, né? Tem aquele filme, A Dama de Ferro, eu deixo aqui como indicação também, que a Margaret Thatcher, na Inglaterra, ela ascende ao poder e o que ela faz? Ela desmonta os sindicatos, né? Contra os sindicatos. E ela que veio de uma classe operária, né? E ela chega primeira-ministra. Até o Bush, uma vez, ele fala que tinha medo dela, né? A Dama de Ferro, foi conhecida como Dama de Ferro. Tem um filme, e ela morreu há uns anos atrás, acho que com esclerose, me parece, né? Então, a gente percebe que esse mundo das certezas, né? Ele dá espaço a esse modelo capitalista muito mais volátil, quer dizer, em ebulição. Hoje você percebe que tudo é muito mais rápido, é a velocidade do clique. Então, o Bauman, ele fala sobre isso, porque antes você tinha assim, quando eu era adolescente, né, jovenzinho, eu via meu pai, as pessoas dizendo o seguinte: o cara que troca muito de emprego era vagabundo, né? Porque o cara, ele tinha um emprego, ele começava com 16, 17, 18 anos, ele só saía do emprego depois de aposentado, né? Hoje em dia, se você ficar mais de 2 anos, antes era 5, mas hoje, se você ficar 2 anos na empresa e não for promovido ou não arrumar um emprego melhor, você é acomodado. Eu trabalhei numa empresa em 96,
que o diretor falou isso para mim. Eu era atendente, eu cheguei a supervisão, trainee, supervisor, e ele falou que eu estava já há 2 anos no cargo de supervisor, então eu tinha que me lançar, né, para novos desafios. Então isso me marcou bastante. Então a volatilidade, a dinâmica de um mundo pós-moderno, que o Bauman fala isso, né, do mundo pós-moderno. Quer dizer, depois da modernidade, a gente tem essa contemporaneidade, que é o que a gente vive hoje, é esse mundo pós-moderno. Depois da pós-modernidade, a gente vê que antes o casamento era indissolúvel, né? Dificilmente alguém se separava. Eu não sei se vocês sabem que só em 1988, na Constituição, que deu o direito da mulher e do homem se divorciarem, né? Antes era desquitada, separada, e tinha essa questão da, 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 da separação, né? E você tinha aquele casamento certo, o cara casava, começava a trabalhar, casava, tinha 2, 3, 4, 5, 6 filhos, aposentado, ficava do lado da mulher. Hoje, nessa liquidez, por que ele compara isso com a liquidez? Porque a gente não segura a água ela passa entre os dedos. Então, é isso que ele faz essa referência, o mundo sólido, é o mundo das certezas, certo? No século passado, no século XX, no século XIX, retrasado, que tudo era muito estático, tudo era demorado. Eu não sei, pergunta ao pai de vocês se eles tinham essa impressão de quando era jovem, que o mundo passava muito mais devagar. Eu lembro dos meus pais indo para a casa dos meus avós, passando o domingo inteiro. Hoje você não consegue. Vocês estão ou trabalhando ou estão estudando, né? Então, hoje eu percebo que vidas ela encurtou, mas não é que ela encurtou, é porque hoje a velocidade, a aceleração da aceleração e essa diversidade que a gente vive cultural, ela é muito mais extensa. Antes eu tinha que ir para a biblioteca fazer trabalho, então eu ficava 2, 3 horas para copiar, para depois chegar em casa e para passar para o papel ao maço, né, que era uma folha pautada, que eu escrevi. Hoje não, você dá um clique no Google e a gente se fala. A gente está aqui, olha, eu estou num lugar, você, cada um na casa de vocês, e a gente está dando uma aula. Então, essa fluidez, essa velocidade é muito criticada por Bauman. E a globalização dos sentimentos e das relações. Hoje, o cara casa 2, 3, 4 vezes, né? Você tem família constituída por 2 mulheres, 2 homens, com um filho ou não. Então, você tem essa diversidade. E as relações, elas são fluídas, né? Eu sou seu amigo enquanto a gente está com alguma coisa em comum. Acabou aquilo, você não tem mais amizade, né? Ele não está falando isso, criticando, dizendo que você tem que eternamente. Ele só faz uma análise da sociedade e o como que antes, uma coisa que ele fala também, que antes a farmácia era a farmácia, vendia remédio. Hoje parece um shopping. Olha a quantidade de farmácia que a gente tem em Volta Redonda, a quantidade de boteco que a gente tem em Volta Redonda e a quantidade de igreja que nós temos em Volta Redonda. Então, você percebe que você tem esses 3 condicionantes do humor. Se a gente tivesse tempo, eu queria falar com vocês sobre Nietzsche também, né? Freud também, que seria interessante. Ele fala que a gente tem que se conter, né? Essa modernidade líquida, a gente tem que, não precisa ser, você tem que parentar ser, né? E superficial, raso, é isso que o Bauman vem falando, né? Ele foi um sociólogo, filósofo polonês, ele lutou na guerra, né? Fez resistência ao nazismo, e depois ele cursou a universidade, eu acho que em Varsóvia, acho que foi em Varsóvia, se eu não me engano.
e fez sociologia, e veio nessa discussão até freudiana, até ele se dedicar a essa questão da liquidez das relações. E isso culmina justamente com o Estado liberal. O Estado, hoje, o que você tem? É o Estado cada vez menor. Eu não sei se vocês já ouviram dizer que há um tempo atrás eles estavam muito falando, muito se falava sobre a questão do Estado pagar ao colégio particular uma bolsa do aluno do colégio público, acabar com o colégio público, né? Lógico que eu não acredito que isso seja viável ou que isso vá se concretizar, porque a gente tem em torno de 85%, 90% de toda a população estudantil no colégio público. Mas, na falta de vaga para os estudantes, o governo pagar, por exemplo, um valor, R$ 500 por estudante, R$ 600 por estudante, para estudar na escola particular. Então, olha só, é o Estado abrindo mão da sua função, da sua função real, primitiva, né? Que é as 5, né? Educação, saúde, lazer, alimentação e moradia. Né? Então, o Estado ele é constituído para garantir essas 5 condições, 5 condições humanas para as pessoas, né? Para o humano, para o cidadão. Aí aqui eu coloquei alguns livros do Bauman, né? Modernidade líquida, Tempos líquidos, Amor líquido, Vida líquida. O amor líquido, o que é? Antes, dificilmente uma menina ou o garoto ia ter uma gama de namorados ou de experimentação afetiva, amorosa afetiva, em larga escala. Hoje, as relações elas são mais fluídas, né? Elas são mais passageiras. Hoje, eu estou no meu segundo casamento, né? Tem gente que está no terceiro, no quarto, enfim. Eu não estou fazendo juízo de valor se isso é errado ou se é certo, eu só estou dizendo e analisando segundo a visão do Bauman, né? Porque hoje a gente está muito mais sedento dessa velocidade. Hoje eu estava vendo o jornal com a minha esposa, aí estava falando sobre a morte da Cristiane Lobo, né? Cristina Lobo, uma repórter comentarista da Globo. E tinha um comentarista, o comentarista estava falando dela, do outro lado a foto dela falando de alguma coisa, uma entrevista passada, mas sem a voz, né, sem o áudio, só o comentarista falando da Cristina Lobo, e embaixo o assunto no rodapé, e mais embaixo ainda, passando os fatos do dia. Então, eu fiquei falando com a minha esposa o seguinte, eu falei, nossa, eu vou falar de Zygmunt Bauman hoje com os alunos, e eu lembro que antes o jornal, ele era mais lento, ele dava mais pausa na fala, era uma coisa muito mais devagar, era uma notícia por vez. Hoje não. Hoje o comentarista ele está fazendo um comentário, está com uma imagem numa reportagem similar ou do mesmo assunto, né? Tem televisão que tem até você está assistindo um canal, ele vai para o canal seguinte ou o canal que você escolher para você ver o que está acontecendo, né? Então a gente percebe essa rapidez, essa velocidade de informação, né? Hoje nós somos bombardeados. O que acontece? Imagina, gente, na época do Brasil colônia, eram de 30 a 40 dias para uma caravela vir de Portugal à Bahia, né? Imagina uma ordem do rei lá em Lisboa para chegar aqui em Salvador. Era 30, 40 dias para chegar. Imagina. Aí chega em Salvador. Aí até chegar aonde tem que chegar, mas não sei quantos dias, né? Em 1840, mais ou menos, né, no período ali de Dom Pedro II, essa novela
da Globo, você gastava 30 dias, 28 dias mais ou menos, do Rio de Janeiro a Santos. 30 dias você gastava, 28 dias em trilha, né? Você cruzava de Minas Gerais a Paraty para levar o ouro, você demorava 20 dias no lombo de mula, né? E hoje em dia não, você com um clique eu estou em qualquer lugar. Então, eu estava pensando naquele filme, né, na velocidade. Hoje o importante é o que é. Por que a gente quer estar sempre numa empresa boa? Para a gente carregar o sobrenome da empresa, né? Você tem um cartão corporativo, você tem um cartão de banco, você ser alguém, entre aspas. Você desempregado, você fica totalmente alheio dessa sociedade que é muito líquida. Ah, o que você está fazendo? Quantos cursos você tem? Quanto você estudou? Quanto você ganhou de dinheiro? Né? Tem um conhecido de um conhecido que ele comemorou os 500 mil que ele conseguiu acumular. E ele está partindo para acumular R$ 1 milhão. Então, você percebe que o importante é isso. Né? O importante é isso, né? A sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, aqui tem o mal-estar do pós-modernidade. Então, a pós-modernidade é a nossa contemporaneidade. Então, como forma de explicar como se processam as relações sociais na atualidade, esses seriam, para ele, justamente os traços essenciais das relações sociais na atualidade. Então, falar sobre essas questões, né? Suas análises concentram-se especialmente na fluidez das relações humanas e no sentimento generalizado de medo. Então, veja bem, por quê? Quem tem medo se escraviza, né? Se você não tem, nós falamos da violência simbólica, né? As pessoas que não têm, as pessoas sem teto, desalentadas, elas não representam nada. Ela morre ali, morreu um morador de rua, um sem teto. Cara, foi. Então, não há esse tempo, né? E nas empresas, hoje em dia, eles falam muito isso, você tem que ser multifacetado, você tem que ser multitarefa, você tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, veja bem, você não tem tempo. Aí você conversa com a sua esposa, com o seu filho, mas você não está ali, a sua cabeça está girando a mil. Né? Você não tem tempo. Eu lembro que na época da minha avó, parava para conversar, sentava e até fazia um café, fazia um bolo, e você passava a tarde com a pessoa conversando. Eu duvido que vocês aí tenham passado algumas horas com um amigo, né, sem jogar videogame, é claro, porque aí, no caso, a intenção é só ficar de olho em uma tela, né, com a manete na mão. Mas eu estou dizendo assim, você parar, bater um bom papo. Então, a fluidez, relações e sentimentos generalizados de medo. Bauman, uma das mais importantes vozes intelectuais desse século, cunhou novos conceitos, modernidade líquida, amor líquido e medo líquido. Porque veja bem como hoje a gente é escravizado pelo medo, né? O medo da Covid, o medo da violência. Olha como que a indústria da violência, ela trabalha fortemente para vender armas, né? Para vender alarme de segurança, grade nas janelas, portões automáticos. Então, a gente percebe que existe um grande mercado por trás desse medo. Quem já assistiu aquele filme Senhor das Armas? Né? Então, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Como que as pessoas na comunidade, né, os chamados foras da lei, têm um armamento de exército? O cara que é traficante do morro, ele não desce e vai lá na China ou na Rússia comprar armamento de primeira linha ou armamento israelense.
Ele não faz isso. O traficante faz isso? Do Rio, ele sai lá do Rio de Janeiro, pega um avião, vai negociar as armas lá. Não, existe toda uma estrutura que comercializa essa. E o próprio Estado, ele acaba sendo conivente com essa situação, seja pelo descaso ou seja por pessoas envolvidas na alfândega, porque isso tem que chegar de navio, né? Provavelmente de navio. Então, qual é a fiscalização que tem? Então, O Senhor das Armas é um filme que eu gostaria que você anotasse aí, que é muito interessante para você ver qual é o processo dessa questão do armamento. Por que não acaba? O maior fabricante de armas são os Estados Unidos. É interessante eles acabarem com as guerras, os conflitos no mundo? Lógico que não. Lógico que não. Eu tenho que continuar vendendo armas, né? Material de segurança. Você já viu as empresas de segurança? Elas se multiplicaram, né? Então, o medo é um grande negócio. Né? E tem aquele Round 6, né? Um novo filme, um filme coreano, que mostra o que? As pessoas endividadas. As pessoas querem sair daquela condição marginalizada pela falta do dinheiro, porque você não é marginal, você está à margem da sociedade porque você comete algum delito, mas você não ter dinheiro também, você se lança à margem dessa sociedade. Então, o Bauman, ele vem estudando, ele estudou muito sobre isso, né? Deu palestra sobre isso. Aí eu coloquei aqui, né, a questão do Chanel, a gente tem várias marcas famosíssimas, porque você passa a ser o quê? Um outdoor, né, um penduricário de marcas, né? Você coloca da marca tal, a roupa da marca tal. Então, tudo isso acaba sendo valorizado, né, por conta dessa sociedade, que ela modifica e ela faz a transitoriedade das coisas, né? Aí tem esse filme que é Batatinha Frita 1, 2, 3. Ontem eu assisti um episódio e eu vi que eles estavam recrutando pessoas que estavam endividadas. Então, eu me interessei porque a filha de uma amiga assistiu, uma criança, e a outra pessoa falou assim, esse filme é muito violento. Aí eu fui assistir para saber do que se trata. Então, a gente percebe isso, né? Então, sem intencionar, oferecer todas as respostas sobre o tema. O sociólogo polonês mostra nesse detalhada história da globalização, as raízes e as consequências desse processo, tentando dispersar um pouco da névoa e da banalização que cercam o termo globalização. Então, hoje, é interessante. Por que você quer trabalhar tanto? Por que você precisa de tantas coisas? Né? Por quê? Porque você não quer ter, mas você quer mostrar que tem. Jogador de futebol, o que a gente lê, né? O cara pensou alguma coisa, o cara fez alguma coisa genial, além às vezes a gente encontra, né, um gênio da bola, do esporte, mas o que salta aos nossos olhos? É a ostentação. Né? A gente vê a ostentação. E os pobres também, os marginalizados, os desalentados, eles também querem. Eles querem um tênis de marca, eles querem usar Chanel, eles querem usar uma bolsa da Prada, né? Uma bolsa Vitor Hugo, enfim. Também eles querem. Né? Então, eles precisam fazer alguma coisa. Isso leva ao endividamento. Né? E tem vários filmes aí, agora eu não estou lembrado, mas eu já citei 2, só para a gente ter essa menção. E aqui eu falei sobre a modernidade sólida, já falei, né? Sobre antes do casamento que era duradouro, né? E hoje em dia tudo é muito fluido, né? A modernidade sólida era pautada na comunidade, com relações sociais mais rígidas, pois se buscava a estabilidade nas várias áreas da vida. A política, a economia, a família. Né? Aí aqui eu coloquei uma
uma charge, né? Fazendo sobre a questão do líquido, né? O que é necessário para enfrentar esse mundo de contratos descartáveis no trabalho e no amor. Hoje, você vê que você não tem sindicato, você negocia com seu patrão. Hoje, você é terceirizado. Vários mercados ou empresas, você fica em casa. Se eles precisarem de você, eles te contratam por uma semana ou por um dia. Né? Aí aqui ele fala cachaça. Né? Lógico que é uma alusão a essa questão da liquidez, né, da sociedade. E aqui é que é muito interessante, que eu mencionei logo no início. Pasme, em um único dia fiz 500 amigos no Facebook. Eu tenho quase 90 anos e com certeza não tenho tanto assim. Talvez o seu conceito de amizade seja diferente do meu conceito de amizade. Para mim, a amizade é algo físico, duradouro, difícil de se fazer e mais ainda de se desfazer. Hoje em dia é tão fácil desfazer uma amizade, né? Para você, a amizade é algo líquido fácil, que pode ser desfeito com cliques. Logo, aí ele continua, né? Chato assim, nunca terá 500 amigos no Face. Quer dizer, a personagem continua não entendendo o que, né, esse quadrinho aí mostra que o Bauman está discutindo justamente sobre essa liquidez. Hoje a gente tem Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook. Quando eu era mais jovem, tinha o Orkut. Então, a gente percebe essa fluidez, né? Hoje você tem, eu tô seguindo não sei quantas pessoas e não sei quantas pessoas me seguem. Mas e qual é a finalidade? Né? Você não continua só, solitário? Por que a gente tem tomado tanto antidepressivo assim? Né? Talvez não seja por conta dessa solidão que a gente tem mais contato, mais informação, porém mais isolado das pessoas, né? Olha só, é diferente uma aula em sala de aula e uma aula virtual, certo? Tem suas vantagens? Sim. Mas e as desvantagens? E a questão da socialização? O ser humano é um ser sociável. Ele não pode viver isolado. O maior castigo, mentalmente, para um ser humano é você isolar. Tanto é que nas cadeias, eu já comentei com vocês, você tem um limite de tempo para deixar isolada, porque ela começa a ter distúrbios, né? Distúrbios mentais. E aqui eu coloquei, sempre gosto, né, das cheirinhas do Armandinho. Não conhecia seu ponto de vista, Camilo. Camilo é um garotinho inteligente, ele e o Armandinho, né? O Pudim sempre é o politicamente incorreto. A gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também, Pudim. Eu não, eu estou muito bem aqui. Quer dizer, eu coloco essas charges que eu acho interessante, cai em prova também, né? Então, a questão de você ver as coisas por outro lado, você questionar, você ter um pensamento crítico, o uso inteligente das redes sociais, dos mecanismos e da tecnologia como uma ferramenta inteligente para você avançar nas relações, porque seria muito interessante se eu tivesse um filho morando do outro lado do mundo, ter um aparato, um notebook para conversar com ele. Isso é extremamente benéfico, né? Mas também eu perder horas e horas ali no Instagram, postando foto, deixando de aproveitar o ambiente que eu estou, para postar foto para pessoas que não estão nem aí para mim, para supostamente eles pensarem numa vida que não é real, é uma vida toda trabalhada ali na imagem, né? Então, mais uma, acho que essa aqui eu já coloquei para você, a filosofia pode ensinar a questionar, a história pode ensinar com o passado. A sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. Para alguns, isso é extremamente temeroso. Então, quer dizer, lógico, você ser um ser pensante, crítico, isso não é benéfico para quem detém o poder, né? Você tem o seu patrão. Se você é um cara que pensa muito, começa a questionar certos comportamentos, você já é uma pessoa problemática, né?
Aí aqui tem outra, né? Cara, isso é pura teoria da conspiração, como o papinho de aquecimento global, como aquela bobagem dos dinossauros. Quer dizer, o Pudim novamente falando bobagem, né? Ele sempre questionando, sendo do contra, e dizendo que aquecimento global é uma besteira e dinossauro também nunca existiu. Aí embaixo a gente tem outra do Armandinho, né? Um chamo de Dia do Trabalho, que esconde a ideia de luta por direitos. Mas o 1º de maio é o Dia Internacional do Trabalhador. Quer dizer, o Dia do Trabalho é diferente do Dia do Trabalhador, correto? Porque você tem o dia 1º de maio para você analisar e ver as diversas lutas do trabalhador, do operariado. Aí remonta as ideias de Karl Marx. Olha, nós tivemos o 9 de novembro, né? Tivemos várias manifestações lá na Praça Juarez Antunes, ali perto do escritório central. Eu lembro daquele dia, eu passei na vila, eu vi tiro, porrada e bomba. No momento que eu estava passando, eu não sabia que aquela noite seria a, a invasão à CSN, inclusive o próprio general, ele foi condecorado, e os militares também, vários militares, foram acho que 37 pessoas feridas a bala na greve de 88. Então, o Dia do Trabalhador é um dia de reflexão, não é o dia do trabalho. Dia do trabalho, que legal, é para todo mundo ter trabalho. Não, é você pensar sobre isso, fazer, né? Aí eu deixo aqui, a gente já parte para o final, pergunto a vocês se tem alguma dúvida. Quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, para a gente partir para a nossa parte de exercício, né, da nossa interatividade. Então, vamos lá. Zygmunt Bauman reflete sobre a liquidez dos laços da sociedade pós-moderna. De acordo com o autor, podem se caracterizar as relações sociais como transitórias, superficiais e impessoais, cujas associações ocorrem na base em propósitos muitas vezes limitados e instrumentais, pessoais, com uma predominância nos contatos sociais primários. Letra C, individualistas e afetivas. O que vocês acham? Alguém quer arriscar? Eu acho que é a letra A, e a Tainá também falou no chat que acho que é a A. Obrigado, é porque eu estou com a tela cheia, não vejo. Muito obrigado. Então, vamos ver se é a letra A. Sim, é a letra A. Perfeitamente. Muito bom. Significa que vocês entenderam a ideia principal do Bauman. É lógico, gente, que, assim, as nossas aulas, elas acabam sendo líquidas também, né? Porque eu tenho que falar de muitos filósofos, e eu procuro falar daqueles que aparecem, né? Ou que tem a ver com o Enem, que aqui é o nosso propósito primeiro, mas é lógico que se a gente fosse estudar, a gente teria muita coisa para falar. Então, eu tento ser rápido, né? Mas de não perder a qualidade da nossa aula, tá bom? Então, perfeito, parabéns. Aí a gente tem outra aqui. Eu vou ler e vocês já vão pensando. As formas de vida contemporânea, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, o que reforça um estado temporário e frágil das relações sociais e dos laços humanos. Essas mudanças de perspectivas aconteceram em um ritmo intenso e vertiginoso, a partir da segunda metade do século XX. Né? Século XX é de 1901, né, até 2000. Com as tecnologias, o tempo se sobrepõe ao espaço. Podemos nos movimentar sem sair do lugar. No trecho acima, Zygmunt Bauman, considerado um dos principais filósofos da contemporaneidade, define o tempo presente como efemeridades, pós-modernos, hipermodernos, modernidade líquida. Modernidade líquida.
Vamos ver. Perfeito. Nossa, gente. Ô, turminha, hein? Boa, muito boa. Uma turma muito boa. É isso aí. Então, olha só, isso aí são questões de prova, tá, gente? Se cai Zygmunt Bauman, uma pergunta, vai ser nessa linha. Pode ser que não caia essa questão, né? Pode ser que não caia, mas vai cair alguma coisa similar. Vamos para a última? Com relação aos conceitos presentes nas obras de Zygmunt Bauman, a respeito de suas ideias, julgue os itens seguintes. Um dos temas mais recorrentes de sua obra é a modernidade líquida, que é caracterizada pelo consumo e pela permanente descarte. É certo ou errado, gente? É certo. Também acho que é certo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela participação. É isso aí. A gente falou da globalização, tenha isso em mente. E a questão da permanente descarte das coisas. O meu celular, ele já está ultrapassado, né? A gente vê, chega um momento que você não tem como usar porque não roda os aplicativos, né? A minha imagem de fotografia já não sai tão perfeita, né? E tudo isso causa o quê? Aí você percebe a grande contradição? A gente tem que reciclar, a gente tem que ter o consumo consciente, a gente tem que ter poupar dinheiro, só que o capitalismo, ele prega justamente ao contrário. Porque se você não comprar, se você não gastar, se a lâmpada não queimar, eu falei aqui na aula passada, que a primeira lâmpada durava acho que 1.200 horas. Uma coisa absurda. E isso não é vantajoso, né? As coisas hoje quebram com facilidade. Por que que eu tenho que colocar uma capa no meu celular, uma película no meu celular? Por que que não faz o material durável, né? Mas por quê? Para quebrar. Ou para você ter o quê? Vender capa, vender película, né? E tudo tem que ser assim, descartável. E só que a gente está falando de mercadoria. E quando isso migra para as relações sociais, aí entra Zygmunt Bauman, analisando a relação afetiva, a relação familiar, né? O casamento, o grupo social, que a gente no quê? Cada vez mais líquido. Então, meus queridos, eu agradeço. Até a próxima, acho que dia 18, né? Eu gostaria de dar uma aula sobre Byung-Chul Han, que eu acho que eu tenho quase certeza que eles vão colocar alguma coisa de Byung-Chul Han no Enem, e é interessante a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu vou parar aqui a nossa apresentação, né? Ok. Interromper a gravação.